Bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego. Nesse vídeo veremos mais animações. Então, já adiantando, veremos como virar para a esquerda e para a direita, como pular, como cair. Primeira coisa que a gente precisa dar uma olhadinha aqui, recapitulando, como é que ficou nossas animações do vídeo passado. Então ele corre e fica parado. Só que ele está correndo meio Michael Jackson. Então ele vai para a direita normal, mas para a esquerda ele anda Michael Jackson, né? Então ele anda de costas. E não é esse o objetivo. O objetivo é, ao apertar a tecla A, ou a tecla para a esquerda, ou no gamepad para a esquerda, o personagem virar para a esquerda. E enquanto eu não apertar para a direita, ele vai ficar olhando para a esquerda. Beleza? E como é que a gente faz isso? Selecionando aqui o player, dando uma olhada aqui no Inspector, o que a gente tem aqui além de posição? A gente tem rotação e tem escala. Então, a rotação é em relação ao eixo. Então, rodar em relação ao eixo X é pegar o sprite, ou no caso o Game Object, e fazer ele rodar em relação ao eixo horizontal. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, uma rotação de 180 graus, ele vira de cabeça para baixo. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer que ele vire para a esquerda, ou seja, é uma rotação em relação ao eixo vertical. Então, se a gente ver aqui e colocar 180 graus, ele gira em relação ao eixo vertical. Uma outra forma de fazer isso é aqui na escala, porque no Unity a gente pode escolher mexer na escala só num eixo. Então, se mexer aqui ele vai ficar magrinho, e se mexer no Y ele vai ficar mais comprido ou menos comprido. Então, essa é a ideia. E Z é como se você fosse dar volume para ele aqui no eixo Z, né? Então ele vai crescer para dentro do cenário. Como o nosso jogo é 2D, isso não faz sentido pensar nisso, mas se colocar -1 aqui na escala no eixo X, é exatamente a mesma coisa que girar 180 graus em relação ao eixo Y. E a gente pode aproveitar essa questão do sinal da escala. Por quê? Abrindo aqui o script do player, quando a gente faz um movimento no eixo horizontal, o que controla isso é o input.getAxisRaw, no caso que eu escolhi, mas você pode tirar esse raw aqui, só o getAxis, que ele faz uma espécie de suavização. Então, para você que está chegando aqui a primeira vez, então você já viu como é que é o movimento com o getAxis normal, sem o getAxis raw, que ao apertar A ou a seta para a esquerda, sai de 0 para -1. Se apertar D ou seta para a direita, sai de 0 para 1 instantaneamente. Se a gente usar o getAxis, ele simula um movimento do joystick, ou para a direita ou para a esquerda. Então ele começa, então tá vendo que ele tem uma inércia tanto para começar quanto para parar. Ó, vou apertar, ele demorou, quando eu soltei ele demorou um pouquinho para parar. Então essa espécie de esse tempo para ele parar tem a ver com isso daqui, ó, botando no modo debug, olhando aqui, ó, horizontal axis, você vai ver que ele não vai sair de 0 para -1 instantaneamente e nem de -1 para 0 instantaneamente. Então cresce aqui, ó, devagarinho. Beleza? Só que eu não gosto, para esse tipo de jogo, eu não gosto dessa suavização, então eu prefiro pegar o getAxis Raw, que é um botão. Então esse botão ele não é pressionado devagar, não tem essa ideia. Ou aperta ou não aperta. Então prefiro assim, mas tá bom. Como é que a gente pode usar isso? Então eu só quero que ele troque a orientação se ele estiver pisando no chão. Por quê?
Nesse estilo de jogo, lembra que não tem air control. Eu prefiro assim. Se você quiser no seu fazer com air control, ele vai poder controlar isso sem estar grounded. Mas eu não quero que ele consiga fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar a orientação de para onde ele está olhando, justamente para usar ali, ó, na escala. Deixa eu tirar aqui do debug. Então aqui, ó, na escala. Então ao apertar A, eu quero que aqui fique -1. Ao apertar D, eu quero que aqui fique 1. Então, como é que vai fazer isso? Originalmente ele já está olhando para a direita, já é positivo. Então, eu nem preciso colocar isso desde o início, ele já é assim. Então, o que a gente vai fazer? If groundSensor.grounded. Então, além de mexer na velocidade, a gente vai mexer na escala. Como? Transform.local scale vai ser igual a quê? Então, esse transform.local scale, ele é um vector 3. E se a gente passar para ele um vector 2, ele entende que o vector 3 precisa ser mantido do jeito que estava antes. Então, a gente vai fazer aqui, ó, new vector 2, e a gente não vai mexer na escala do eixo Y, só na do eixo X. E vai pegar só o sinal do horizontal axis. Como é que a gente faz isso? Math f.sign, que é em inglês para sinal. De quê? Horizontal axis. Então, só vai trocar quando apertar. Ou seja, se eu soltar, eu não quero que ele troque a orientação. Então, antes até de fazer isso, ó, if horizontal axis é diferente de 0. Então, se eu colocar aqui, ó, diferente de 0, em teoria funcionaria, mas qual é o problema? Horizontal axis é float. Comparar float com um número direto, sendo igual ou diferente, não é uma boa estratégia, é furada. Então a gente tem que usar a ideia de um valor mínimo, e como a gente não está preocupado se é mínimo negativamente, ou seja, eu estava apertando para a esquerda, soltei, então era um número negativo -1 até virar 0. Então é o que a gente chama de se aproximar pela esquerda. Isso é matemática. Ou se ele está se aproximando pela direita, então era 1 para chegar até 0. Então o que a gente tem que olhar? Se o valor absoluto, se o módulo é maior do que 0. Se for maior do que 0, eu quero fazer esse transform, mas em vez de ser maior do que 0, eu quero usar um número que é pequenininho. E existe esse número pequenininho nessa biblioteca math f, que é o epsilon. Em matemática, geralmente quando a gente quer falar um número muito pequenininho, que é quase 0, é a letra grega epsilon. Para isso, tá bom? Então, desenvolvimento de games também é aprender sim matemática, cálculo. Então, inclusive, bota aí no comentário se você já estudou ou está estudando cálculo 1, que envolve limite, derivada, né, integral de uma só variável, beleza? Então, em vez de colocar diferente de 0, o que a gente vai fazer? Vai pegar o valor absoluto, mathf.abs, tá? Que quando a gente é criancinha chama isso de módulo, mas módulo, de forma mais ampla, é a norma 2 de um vetor. Então, em vez de chamar assim, chama de valor absoluto, tá? É a distância de um número em relação ao 0. Então, se o valor absoluto é maior do que um epsilon, math f epsilon. Beleza? Se isso for verdade, ou seja, ou apertou A ou apertou D, vai trocar a escala. Então a gente vai pegar só o sinal no eixo
horizontal e eu não quero mexer na escala do eixo vertical, então eu vou deixar o original. Então transform.localscale.y. Beleza? Então, só de fazer isso, olha o que vai acontecer. Está acabando de carregar, assim que ele acabar de carregar, vai mudar lá para o Unity. Então, ao fazer isso, o que é esperado? Ao apertar D, orientação para a direita. Soltou, não aconteceu nada. Apertou o A, ele troca a orientação para a esquerda. Soltei, ele continua olhando para a esquerda. Simples desse jeito. Beleza? Só que não estou gostando desse pulo. Esse pulo tá estranho. Dá para ser melhor do que isso. E dá mesmo, porque se a gente ver aqui no Assets, Medieval Warrior Pack 2, Sprites, o que a gente tem aqui de animação que o artista fez? Ataque 1, que eu vou tirar aqui meu rosto para você enxergar. Tá aqui pequenininho, mas é um ataque com uma espada longa. Ataque 2 é um ataque com uma espada maior de 2 mãos. Então, ataque 1 é a espada de uma mão. Uma mão é ótimo, né? Você já pensou logo na fruta mamão. De uma única mão, uma espada de 2 mãos. Ataque 3 é com uma lança. E ataque 4 é com um porrete. Beleza? Então, mais tarde a gente vai ver como fazer essa animação do ataque 1. E vou deixar ataque 2, 3 e 4 para o aluno interessado. Tem também a animação de morte, então a morte do personagem. Fall, que é caindo. Idle a gente já usou. Jump. Então, existe aqui a animação de jump e fall. Por que tem essas duas animações? Porque é muito comum animar chamando de jump quando ele sai do chão. E fall, quando ele chega na altura máxima do pulo, ele começa a cair. Run, a gente já está usando. Take hit, white silhouette. Então, é essa silhueta aqui branca. Então, é comum em jogo 2D, quando o personagem apanha, ter uma piscada branca ou de alguma outra coisa. Dá para fazer isso usando shader. E num outro tutorial, numa outra aula, a gente vai ver isso. Tá? E aí seria usando esse take hit aqui e eu botaria o shader do jeito que eu quero. Mas, por simplicidade, a gente vai usar aqui o take hit white silhouette. Então, volta a ver meu rosto. Como é que a gente vai começar isso aqui? Vai usar jump, beleza? Então, todos eles aqui já estão no pixel per unit 32, tá de boa, mas se no seu por algum motivo não tiver, é só vir aqui e trocar de 100 para 32 ou o outro número que tiver. Então vamos lá, no My Assets, Player, Animation, vamos criar aqui já duas animações, vai ser Jump e a outra animação que vai ser Fall. Beleza? Vamos pegar essas duas animações e vou arrastar aqui para o Player. Como ele já tem um Animator, ao arrastar para ele, já jogou aqui em qualquer lugar, Jump e Fall. Vou tirar aqui do meio do caminho. Vamos organizar um pouquinho isso aqui. Botar aqui do lado do Run. Botar aqui no Fall. A gente ainda tem que criar, tá bom? As animações, mas já vamos fazer aqui as transições. Então, é possível sim, ele está correndo e de repente pular. Então, vou fazer a transição. E é possível sim, antes dele começar a cair, ele já chegar no alto de uma plataforma. Então, dá para ir de jump para run. Jump, dá para ir para fall. E quando ele toca no chão, se eu estiver segurando o espaço de pular, pode ser que ele vire jump de novo. Então, beleza. De fall dá para ir para idle. De idle dá para ir para fall. Como? Caiu assim a plataforma, por exemplo. E dá para ir de fall para run, se ao cair no chão ele estiver correndo. Então, e se ele estiver correndo e encontrar um buraco, ele cai. Então, tem essas transições todas e dá sim para ele estar lá paradão e apertar o botão de pular. E dá sim para ele pular e de repente aparecer uma plataforma, ou talvez no seu jogo você possa subir numa plataforma por baixo dela.
Isso é muito comum, inclusive existe um collider só disso. Não gosto muito dessa ideia para esse jogo que eu estou pensando, mas se fizer isso, já está aqui pré-definida essa possibilidade. Mas e agora? Jump é qual número? A gente já viu que state 0 é idle, state 1 é run. O próximo seria, por exemplo, jump. Então, eu já gostaria que jump fosse 2 e fall fosse 3. Para a gente forçar isso acontecendo, vai lá no script do player, aqui no enum state tem idle, que a gente sabe que é 0, run, que a gente sabe que é 1, vem jump, que é ao sair do chão, e fall, que é quando ele chega no ponto máximo e começa a cair. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o animator e vamos começar as transições. Isso aqui tem que sempre tomar muito cuidado, porque é comum esquecer. Mas é bacana, porque aqui ó, nessa telinha ele até mostra quais são as transições que existem. Então, ó, de run para jump. Então, isso aqui é chato, mas vou desmarcar todos, exit time e transition duration para 0. E qual é a condição? State igual a 2. Como é que ele volta de jump para run? Tira exit time, fixed duration 0 e aqui o estado é 1. Então já resolvi de run para jump. Jump para fall. Como é que sai de jump para fall? Não tem exit time, 0 transit duration, é difícil falar português e inglês ao mesmo tempo, e fall é o número 3. Não estou muito convencido, esqueci, deixo aqui 3. Beleza. De fall para jump. Vamos aqui, ó. Tira 0 igual a 2. Beleza, resolvi entre jump e fall. De fall para run. Então, de fall para run, não tem exit time, 0 e igual a 1. Então agora eu vou acelerar um pouquinho. Pronto. Acho que eu não esqueci de nenhuma transição. Só ver se tem ali o exit time. Aí. Beleza. Beleza, não esqueci de ninguém. Então agora vamos realmente criar a animação. Vou salvar aqui, ó, para assumir o asterisco do sample scene. Player, aperta Ctrl 6 ou vai lá em Window, Animation, Animation. Então, vamos lá. Jump, só tem 2 frames. Pega aqui os 2 frames do jump. Só que vamos lá, ó. Se a gente deixar essa animação em loop, vai ficar assim. E qual é a ideia? Não é de que está rolando um vento. Ele saiu do chão e a roupa está indo para trás. E agora ele está subindo. Beleza? Essa é a ideia. Mesma coisa com o fall. Só vou botar aqui para você ver os 2 frames. É só para dar essa ideia, ó, que ele começou a cair. Então tá vendo? Ó, o vento soprou o ar, né? O cabelo dele um pouquinho para trás. Então isso é detalhe, ou seja, não é para deixar em loop. Então ele vai sair desse frame, vai ficar nesse frame aqui e acabou a animação. E aí tá de boa. Enquanto não tiver outra animação, vai ficar aqui paradão. Show? E é isso que a gente quer mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Fechei sem querer. Então tá aqui. Jump. São esses 2 frames mesmo. Vamos aqui para fall. Então, mesma ideia, a gente não quer que fique em loop, então a gente não quer isso aqui. A gente quer que ele esteja aqui, o cabelo vai para trás e aí ao chegar no chão, pronto, ajeitou. Beleza? Então, vamos lá, como é que a gente vai lidar com isso? O que acontece? A gente já separou essa questão de mudar o estado no animator aqui para fora desse if. Na verdade, a gente quer botar depois de resolver tudo que tem a ver com movimento. Então,
a última coisa que ele vai fazer é trocar o estado. Vamos lá. Ele ou está pulando ou está correndo. Então, o que acontece? A gente criou aqui, ó, por simplicidade, estava if ground sensor, faz isso aqui, e aí colocou separado, ó, if jump axis maior que 0 e ground sensor bababá. Ou seja, isso aqui deveria estar dentro disso aqui. Então vamos melhorar. Vou botar aqui dentro. Só que, ó, vamos lá, ó. If jump axis maior que 0. Vou apagar isso aqui. If jump axis maior do que 0 e ele está aqui dentro do ground sensor. Então, vou pegar aqui logo esses dois eixos, beleza? Porque é coisa diferente. Primeiro é pegar o valor e depois é como é que eu lido com isso. Então, vamos lá. Se ele tiver se mexendo, então, segurando para a direita ou para a esquerda, a gente está com esse movimento de state run. Só que se eu soltar o botão, não necessariamente é idle. Por quê? Se eu estiver pulando, eu quero que fique com a animação de ou subindo ou descendo. Então, se ele tiver grounded, ele não pode estar caindo, porque se ele estiver caindo é porque ele já não tem mais chão. Então ele pode iniciar o pulo. Então, ele, if jump axis maior que 0, não só vai mexer na velocidade, como o state vai virar state.jump. Se ele não tiver no state run, nem no jump, é que ele está no idle. Como é que a gente vai resolver isso? Ó, vou tirar daqui. Em vez de colocar if aqui, o que a gente vai colocar? Else if. E se não tiver dentro desse else if, é esse else. Então tá vendo, ó, que a IDE do Visual Studio pintou essas três proposições, esse if, esse else if e esse else, ou seja, todos eles estão juntos, beleza? Então, se está dentro de um, não pode estar dentro do outro, beleza? Então, e o que acontece? Se ele não tiver pisando no chão, se ele não tiver grounded, o que a gente vai ter que fazer? Só vai ter que mudar para a animação de caindo quando a velocidade dele for negativa no eixo Y. Beleza? Então, ó, else, ele não está grounded. If, como é que a gente pega o valor da velocidade? rb.velocity, e eu estou preocupado no eixo Y. Se for menor do que 0, é porque está descendo. Beleza? E se está descendo, eu quero que ele esteja com a animação de fall. Beleza? Vamos ver se agora isso está funcionando. Deixa eu tirar esses espaços aqui. Pronto. Vai acabar de compilar. Quando ele acabar de compilar, vai trazer aqui para o Unity. Vamos lá, hein? Expectativa agora. Show? E agora, correndo. E apertei o de pular. Só que, ó, do jeito que tá, eu tô apertando de pular e não tá indo. E agora? Por que tá fazendo isso? Então, parado, ó, ele tá fazendo até direitinho. Mas não está deixando pular enquanto eu estou correndo. Isso é porque, ó, eu estou misturando aqui algumas coisas. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso? O que acontece? A gente de alguma forma precisa dissociar
o movimento no eixo horizontal do movimento no eixo vertical. Como eu quero possibilitar estar correndo e pular, o que a gente pode fazer? Tira esse else daqui. Só que o que acontece? Ao fazer isso, ele entraria aqui nesse if ao segurar para a esquerda e para a direita, mas se o jump axis tivesse apertado, vai pular e botar a animação de pular. Do contrário, em relação ao jump axis, ele ficaria parado. Ou seja, ao correr, ele ia ficar com a animação de parado, mesmo ele mexendo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso daí? A gente, primeiro que está aqui, várias coisas repetidas. Ó, tá esse if aqui e esse if aparecendo de novo. Então, a gente pode melhorar isso daqui, ó, fazendo isso daqui, tira isso, bota isso aqui para dentro, bota esse state aqui para dentro, mas não resolveu ainda. Então, o que a gente vai fazer agora? Se ele não estiver pulando e parado, então já vou botar aqui um if. O que significa parado? A velocidade dele no eixo horizontal, ele é maior do que um valor pequeno, tá bom? Então, esse valor pequeno, vamos botar aqui o MFF epsilon, beleza? Então, na verdade, menor. Só que se a gente botar aqui esse menor, talvez ele demore muito a parar. Vamos ver se isso vai acontecer? Porque se isso acontecer, o que a gente pode fazer, principalmente se você estiver usando o Sensei Axis Raw. Então aqui, ó, vamos lá, pra você entender. Aqui ele está deslizando. Por que ele está deslizando? Porque quando solta, eu não estou mexendo na velocidade. Então, esse RB, velocity, blá blá blá, se ele estiver grounded, isso tem que acontecer, tá? Então, porque se eu não estiver apertando nada, ele tem que ficar parado, beleza? Mas se eu estiver apertando alguma coisa, ele vai se mexer naquela direção, e o horizontal axis, se for negativo, ele já vai se mover para o lado negativo. Então, agora, isso aqui vai ficar certinho. Então, ao soltar o botão, eu quero que ele toque a animação de parar. Beleza? Então aqui, ó, ele para de forma abrupta. Então, para você entender o que eu estou falando, se eu tirar aqui o raw, ao soltar, dependendo de como o seu jogo lidar com o parar, talvez, está vendo, ele demora muito a colocar a animação de parado. Então você pode mexer nisso e em vez de epsilon, botar, sei lá, aí a gosto, né? Tem a ver com gameplay, botar 0,1, por exemplo. Então, porque epsilon é um número muito pequenininho mesmo. Aqui, ó. Colocando ali o 0,1, ele para um pouco mais rápido. Então, mas de qualquer jeito isso é estético. Vou trocar aqui, vou botar o RAW de novo, que é o que eu mais gosto. Beleza? Então, um grande abraço, que Deus te abençoe muito e... Até engasguei aqui, rapaz. Vamos lá, vamos melhorar um pouquinho isso daqui para ver o player mais de longe. Vou voltar lá para o nosso 11. Então, será que eu consigo chegar lá? Opa! Tô ficando bom nesse negócio de pular aqui. Foi só eu falar que deu tudo errado.